Então, com esses 3 erros, eu queria que você desse 3 dicas para quem vai aplicar a técnica sozinho se sentir mais seguro, né? Sim. De não ficar naquela dependência assim, não, sem o Anderson não vai dar certo. Beleza, tem sim 3 dicas inclusive que a primeira vale para um monte de coisas. Pensar por escrito, é a primeira delas. Pensar por escrito. Estou aqui de 0 a 10, quanto que é o meu medo hoje? Estamos lá no começo da técnica agora. Não fiz a técnica ainda, de 0 a 10, se eu tivesse na iminência de atravessar a ponte aqui, que é muito alta, eu tenho medo. Meu medo já estaria 10 se eu tivesse para fazer isso, diante disso. Não deixa só na sua cabeça, não, anota. Qual a emoção que eu sinto? É medo, é pânico, é fobia. O que mais? Que reações eu sinto no corpo? Eu sinto isso, minhas pernas começam a tremer, me vem uns pensamentos de morte na cabeça, que eu vou cair de lá de cima e vou morrer, ou que alguém vai me empurrar, ou que eu vou tropeçar e cair. E anota, pense por escrito. Pensar por escrito é um ótimo hábito, inclusive para outras coisas. Eu tenho uma decisão enorme para tomar, fechar um negócio. Para negócios, geralmente a gente já tem roteiros por aí de pontos-chave. Para coisas de empresa, geralmente já tem alguns roteiros para você pensar por escrito. Né? Agora, para áreas da vida, geralmente a gente não tem. Né? Relacionamento, casamento, filhos. Caramba, estou com alguns problemas aqui com os meus filhos. Aí, o que a gente tende a falar? Esse assunto não sai da minha cabeça, eu estou pensando nisso. Cara, você não está pensando nisso. Você está tendo pensamentos. Você está tendo pensamentos aleatórios que vêm de preocupações sobre esse assunto. Pensar por escrito é pegar e realmente escrever. Cara, olha, esse problema quais são os principais desafios desse problema? Isso, porque eu não consigo e tal. Quais são as possíveis soluções? Isso. Quais são as dificuldades que eu vou encontrar para resolver esse problema? Esse. Quem eu posso chamar para me ajudar para resolver esse problema? Tem fulano que entende muito de criação de filhos e tal. Ou Chapolin Colorado. Chapolin. Eu! Gente, eu não podia deixar de falar isso. Quem poderá me defender? E aí, pensar por escrito é isso. Um grande benefício de pensar por escrito. Clareza. Quando tá tudo no papel, você, caramba. Aí você olha, caramba, nem eu sabia que eu sabia tanto sobre esse problema ou sobre essa questão. Então, gera uma clareza enorme. E para a fobia, você ter clareza do que você está fazendo, nossa, é fundamental. Essa é a palavra. Outra grande dica, eu vou colocar assim, outra grande dica, é testar com outras emoções. Não vai de cara na fobia. A pessoa está, principalmente se você se descontrola só de pensar na fobia. Só de pensar na minha fobia eu já começo a vir reações e tal. É como se a coisa estivesse aqui na minha frente. Se for desse nível, e até outros níveis, eu recomendo testar com outras emoções. Mas que outras emoções? Por exemplo, teve um dia que aconteceu uma coisa comigo e não relacionada à fobia. E, poxa, essa coisa me chateou muito. Só de eu lembrar disso, eu fico chateado e tal. É uma lembrança que me magoa só de lembrar. É uma lembrança que me fere só de eu lembrar dela. Mas não é uma fobia. Não tem uma carga emocional e principalmente de perder o controle. É uma coisa que eu lembro, me chateia, eu fico chateado, fico para baixo só de lembrar nisso. Mas eu não entro em desespero. Meu Deus, e começo a chorar. E alguém tem que me socorrer porque só de lembrar nisso. Não. Uma memória ruim, que me faz mal, que me magoa lembrar dela, ou que me chateia. Um dia que eu fui passado para trás, me deram um calote, só de lembrar disso eu fico com uma raiva que me deram aquele calote. Ou, um dia que me magoaram profundamente, só de lembrar que aquela pessoa, fulano de tal me magoou profundamente, ou fulano de tal me decepcionou, fiquei tremendamente decepcionado com aquela pessoa nesse dia. Alguma memória dessa. Pega e treina a técnica nessas memórias. Você vai ter 2 benefícios em fazer isso. Primeiro, você está aprendendo um método, processo de maestria, para você ficar boa no método e na hora de chegar de enfrentar a fobia você já está craque. E outra coisa, você está resolvendo um monte de memoriazinhas chatas que te atormentam.
Além de estar treinando a técnica, você está resolvendo um monte de coisinha chata na sua memória. Sim. Aí você vai começar a lembrar dessas coisas e dar risada. Tipo, caramba, sabe aquelas pessoas que contam as presepadas da vida dando risada? Nossa, isso é bom demais. Torna a vida mais leve. Verdade. A pessoa supera aquilo, perdoa. Ou fica no passado mesmo e pronto. A pessoa tende a lembrar menos dessas memórias. E ainda quando lembra, não sente mais esse peso, essa carga e tal. Então, além de estar treinando a técnica, você está resolvendo um monte de coisinha, tirando um monte de poeirinha do armário e deixando tudo limpinho. A terceira dica que eu posso dar é: segue o roteiro. Segue a receita. Porque se você é uma confeiteira experiente, uma cozinheira experiente, beleza, você consegue até inventar suas próprias receitas, criar suas próprias receitas. Mas a pessoa que ela é muito experiente, ela está se guiando por princípios. Sim. Ela tem alguns princípios. Cara, beleza, eu posso inventar aqui umas coisas mirabolantes, mas tem que untar a forma todas as vezes. Ou então, pelo menos, tem uma técnica aqui que não é untar, mas é fazer de tal jeito que aí o bolo não vai grudar na forma. Então, a cozinheira experiente, a confeiteira experiente, ela tem uns macetes ali e ela consegue criar receitas. Agora, para quem está começando, se não seguir a receita de bolo, vai queimar, vai solar, não vai crescer, vai ficar horrível, ninguém vai conseguir nem comer. Né? Tipo, tudo que pode dar errado, dá errado se você não seguir a receita. Agora, se seguir a receita certinho, já viu aquelas pessoas assim que nunca fez um bolo, mas tem uma habilidade enorme de seguir uma receita. Fala, não, se você me dá uma receita para seguir, eu sigo e sai. E a pessoa vai lá e faz e sai um bolo perfeito. Né? Então, uma grande dica que eu dou é essa. Segue o roteiro, segue a receita, não pula nenhuma parte, não coloca a manteiga antes da farinha, faz certinho que dá certo.